Você tem que procurar alguma coisa pra você relaxar, pra ser sua válvula de escape, digamos assim, né? Você lembra que eu ia pra escola, que ajudava a aula, e eu não conseguia nem me comunicar com as pessoas. Eu ficava assim, ó, no meu canto, assim, ó. Tem gente assim que tem aquele sonho desde criancinha, né? E começa mais um Paris Cast. E 5, 6, 7, 8. Oi, gente, eu sou a Ingrid. Eu sou o Ricardo. E eu sou a Juliana. A gente criou esse podcast aí para poder ajudar pessoas comuns a viver mais a dança, para você se inspirar, e a gente queria tocar aí o seu coração. E assim, dessa forma, mudar a sua vida através da dança. Bom, e nesse segundo episódio a gente vai falar aqui um pouquinho, né, do porquê que a pessoa deveria fazer aula de dança, né? Bom, no episódio anterior a gente comentou a respeito de como a gente começou a dançar, né? E principalmente eu que comecei a dançar depois de adulto, e o quão importante isso foi na minha vida, né? A mudança que teve na minha vida, porque eu não era feliz com aquilo que eu fazia, com o meu trabalho, com a minha faculdade, e como isso interferiu na minha vida depois, né? Então, se você por acaso perdeu aí o podcast anterior, o podcast número 1, volta lá, assiste aquele podcast, tem bastante coisa legal a respeito de como a gente começou a dançar, como a gente abriu a Paris, enfim, tem bastante coisa legal, mas acho que o mais importante disso é da gente frisar a questão do sonho, né? Sim. Da gente seguir aquilo que a gente realmente gosta, né? Então, na verdade, existem vários motivos para que as pessoas comecem a fazer aulas de dança, né? E um deles é você realizar o seu sonho, né? Com certeza. O que vocês têm a falar? É que tem gente assim que tem aquele sonho desde criancinha, né? Sim. Só que tem vergonha, né? Ou não leva a sério, deixa pra lá, né? Não tem Muitas dinheiro, vezes. né? Às vezes não teve, a família não teve dinheiro para naquela época colocar no balé, e aí agora a pessoa já é formada e agora procura alguma coisa pra fazer na vida e acha que é a hora de começar. Tem as pessoas que começaram a dançar, que fizeram, às vezes até se formaram no balé, e aí foram fazer faculdade, casaram, tiveram filhos, e aí ficou para depois, e aí volta, né? Mas eu acho que assim, o motivo principal, assim, o primeiro, digamos assim, que leva a pessoa... Isso acontece bastante com menininhas e com adultos também, que é a recomendação médica, né? Sim. Que é, vamos supor, menina se tem o pé chato, que aí o balé já vai ajudar, toda aquela parte física e o problemas de coluna. Às vezes tem escoliose, né? É bom que, principalmente o balé clássico, né? Dá uma alinhada por causa da postura, Que a gente faz né? tudo aquilo, né? Todo aquele trabalho no tronco, né? Tipo, já super, fala... É um trabalho de fortalecimento, na verdade, tanto da parte abdominal também, quanto da parte de costas, e que isso ajuda realmente a elevar a questão da postura, né? Então, por exemplo, quem tem problema de trabalhar muito tempo sentado, né? Fica lá um tempo inteiro no computador, acaba ficando assim, o pescocinho encurtado, e aí também não tem força abdominal para poder manter a postura, a força também de lombar. Então, o balé clássico, os médicos geralmente costumam recomendar o balé clássico por conta de realmente fortalecimento muscular dessas partes que a gente acabou de falar, e para, né, você ficar... Sim. Toda bailarina tem a questão da postura, né? Pescoço comprido. Pescoço comprido, então... E o que é legal que eu acho falar, que assim, a gente costuma falar bastante que o balé clássico é um exercício completo, né? Sim. Tipo, dentro de uma aula de balé clássico, você trabalha todos os grupos musculares. Todos, né? Então, assim, fortalecendo o corpo todo, você tem uma vida melhor, tem menos dor e por aí vai. E até voltando a um pouquinho de como a gente começou a dançar, né? Eu lembro que a primeira aula que eu fiz de balé, que a Ju veio e falou assim, vai fazer aula de balé. Eu falei, tá, eu não sei se vou fazer aula de balé. Aí, tá, legal, me convenceram a entrar na tal da sala de balé e eu nunca tinha feito, né? Então eu falei, vamos fazer. E aí me colocaram para fazer a aula com as criancinhas desse tamanho, né? Então, eu lá com 19 anos e as crianças de 7 anos de idade. Eu falei, se essas criancinhas fazem balé, para mim vai ser moleza, né? Eu fazia musculação, né? Já estava acostumado com atividade física. E aí eu lembro que quando eu fiz a primeira aula de balé, depois que eu terminei, eu falei assim, nossa, precisa ser muito macho para fazer aula de balé, porque eu comecei a sentir dor no corpo até onde eu descobri músculos que eu nem imaginava que eu tinha, assim, né? Então, para você ter ideia, que eu já fazia atividade física, eu fazia musculação há bastante tempo, que eu fazia musculação desde os 16 anos, e eu comecei a fazer o balé com 19, então foram 4 anos aí fazendo musculação. Então... É que as pessoas têm aquela ideia do balé, o balé é delicado, Sim. o balé é suave, É fofinho, né? É só bracinho.
Imagina aquela a coisa força, né, que o bailarino faz, o corpo inteiro, toda. né? Sim, pra ficar na ponta do pé. Exatamente. Né? O quanto a gente precisa ter de força, de controle físico para você conseguir usar a sapatilha de ponta, né? Não é simplesmente põe a sapatilha E vai, e vai. E na questão de recomendação médica também, né? Não é só a questão postural também, né? Tem muito médico que recomendam as pessoas para se serem felizes, né? Sim. Geralmente quem tem depressão, né? Quem tem algum problema, assim, depressão, estresse, ansiedade, né? Porque vamos supor, às vezes você tem aquele trabalho que demanda muito de você o dia inteiro, trabalhos estressantes durante o dia mesmo, né? Não, você tem que procurar alguma coisa para você relaxar, para ser sua válvula de escape, digamos assim, né? A gente tem bastante alunas que chegam aqui assim, né, por pedidos médicos, de que você tem que relaxar, você tem que ser feliz, assim, tem que ter um tempo para você, né? Emagrecimento. O emagrecimento, as pessoas costumam, né, levar essa questão do emagrecimento de uma forma, será que vai emagrecer? Será que a dança vai me emagrecer? Porque, por exemplo, se você faz uma academia, né, e você não gosta da academia, um exemplo, você vai conseguir emagrecer? Não vai conseguir, porque você não vai ter frequência, não vai ter constância, você não vai ter foco e falar assim, vontade de fazer aquilo. E aí a questão, eu sempre falo isso em alguns materiais que a gente tem aqui da escola também, eu costumo falar que a questão de emagrecimento, ela precisa de 3 coisas. A primeira delas é você ter constância, a segunda é você trabalhar a sua alimentação e a terceira é você fazer realmente uma atividade física, né? Se você não alinhar essas 3 coisas, você não consegue emagrecer. Se você for fazer academia, se você for correr, se você for fazer qualquer coisa, se você não alinhar essas coisas, você não consegue, né, a questão do emagrecimento. Não é simplesmente dançar, ou simplesmente fechar a boca, ou simplesmente fazer academia. Você tem que fazer um conjunto de atividades, senão eu faço balé uma vez na semana, vou emagrecer? Não. Pode ser que sim, Pode assim, se você alinhar muitas coisas junto, né? Não só fazer aquela aula, né? Não só levantar aquele peso, digamos assim. Você tem que ter toda uma mudança. E acho que o principal é o querer, né? O querer mudar, o querer trabalhar alguma coisa para você, para mudar dentro de você, né? Eu acho que é tudo a parte daí, né? Sim. A gente tem, a maioria das alunas que a gente tem aqui na escola também, é a questão do sonho, principalmente porque parou quando era criança, né? E aí depois quis voltar, né? Então esse é um dos motivos que você tem para voltar a fazer aula de dança, né? Então, poxa, você quer realizar o seu sonho? Vai atrás, né? Vai atrás daquilo que você quer fazer, porque não só porque a faculdade ou o trabalho ou os seus filhos fizeram com que você tivesse uma pausa, tira um tempo para você e vai fazer aula de dança, né? Porque assim, acho que até é o que a gente fala, né? Para melhorar a sua vida num todo, digamos assim. Você tem que ter o tempo para você, o seu marido tem que ter o tempo para ele, e vocês dois têm que ter o tempo junto. Então, assim, acho que tudo é um equilíbrio, né? Sim. Que não adianta você ficar ali só estressada porque você está em casa o dia inteiro e, enfim, qual é a hora que você vai ser feliz, digamos assim, entendeu? O que você está fazendo para você? Qual o tempo que você tem para fazer o que você gosta? Seja ler um livro, seja uma caminhada, seja fazer aulas de dança. Você tem que ter o seu tempo para isso, entendeu? É igual que nem, vamos supor, a gente que dança. Às vezes as pessoas acham que, vamos supor, no sábado à noite na festa em família você tem que dançar. Então, mas só que a dança eu já dancei o dia inteiro. Entendeu? Então, pra mim, às vezes eu relaxar no meu desestressar, não que a dança não faça, mas o meu também é de outra forma. Claro. Por quê? Porque a dança é o meu trabalho, nosso no caso. Então, assim, às vezes a gente ler um livro, assistir uma série, entendeu? Mas se você tá, que nem eu, se eu tô, sei lá, passei aquele dia estressado porque alguma coisa aconteceu, me coloca dentro da sala de aula. Lá tudo foge, né? Tudo vira nada, digamos assim. Porque você passou aquele momento ali com seus alunos ou fazendo aula e você esqueceu. Tipo, quando você saiu da sala, aquele seu problema que era desse tamanho já é bem pequenininho, né? Eu acho que assim, principalmente mentalmente falando, eu acho que a dança, junto com a música, tem um poder assim... Principalmente porque usando música, geralmente a música te associa a alguma coisa que aconteceu. Não, e a música já te relaxa, né? Sim, exatamente. A música já é alguma coisa que já te faz já ir para um outro mundo. Exato. É a mesma coisa que você vai assistir um vídeo, aí você coloca um vídeo com uma música X. Aquela música romântica, você já fica, que romântico. E aí você vai lá e coloca uma outra música na mesma cena, mesma coisa, uma música mais agitada. Você já enxerga aquela cena com uma forma diferente. E quando você entra dentro da sala de aula,
o legal da aula de dança, porque geralmente quando a gente coreografa, a gente costuma trabalhar alguns temas, algumas propostas diferentes, e aí você começa a viajar dentro da sua cabeça de acordo com aquela proposta, de acordo com aquela música que está te envolvendo. Então acho que é isso que é o mais legal da dança, né? Faz com que você trabalhe o seu corpo, que é o que a gente fala muito, né? Faz com que você trabalhe o seu corpo sem que você perceba que você está fazendo uma atividade física. Você não entra dentro da sala de aula e fala assim, tô fazendo exercício. Não, é o contrário. Você entra e, tipo, a hora que você viu, acabou a aula. Prazeroso, né? É. A pessoa não fala, ai, nossa, ele passou tão rápido a aula, né? Já foi. Mas é legal porque a dança, ela acaba trabalhando o nosso corpo e mente, né, junto, né? De forma integral, né? Então, isso é muito bacana. E fora o lado artístico, né? Que a pessoa desenvolve, né? Você conseguir tirar do aluno, aquela coreografia que, sei lá, é mais triste, ele fazer, sabe, passar isso para as pessoas, né? Conseguir entender a sua proposta. Exato, né? O que eu acho que, assim, que o mais legal de um bailarino é, assim, do que o bailarino se emocionar e conseguir emocionar outras pessoas, né? E eu acho que quando chega nisso, show, né? Você chegou num nível da dança que é o ápice, assim, né? De você conseguir transmitir algo e com que aquelas pessoas que estão se assistindo entendeu aquilo que você está sentindo. E aí o aplauso vem e vem de uma forma mágica, né? Sim, é diferente, né? Sim. Com um simples aplauso e um aplauso de energia. Sim, não, é porque as pessoas têm que entender, né? Quem dança já sabe, mas que dançar não é só reproduzir um monte de passo. Né? Tudo tem um porquê, depende da sua proposta, tudo. Então aí que vai virando um negócio que aí no final o pessoal tá chorando. No final é uma magia. É magia, é verdade. É por isso que as pessoas, geralmente quando a gente tem espetáculo de final de ano e que as pessoas conseguem de uma certa forma colocar em prática tudo aquilo que elas aprenderam durante o ano todo, então elas ficaram um ano inteiro praticando algumas sequências, trabalhando o corpo para realmente ter um preparo físico para poder, né, demonstrar aquilo, e a hora que elas sobem no palco e elas misturam tudo isso que a gente falou, que é a questão do emocional, a questão da proposta que o professor deu dentro de sala de aula, e aí mistura com a plateia, e aí aquilo lá vira um mix de emoções. E que no final das contas acaba todo mundo chorando de tanta emoção que né? Tem gente que assiste e chora, tem gente que dança e chora, a gente que assiste da coxinha também chora. E no final das contas, tudo aquilo que a gente carregou o ano inteiro de estresse, não sei o que, desaparece. Aí você vê e fala, nossa, valeu a pena. Exatamente. Não tem preço, né? É o que a gente fala, é o ano inteiro por um dia, mas que é o dia, né? É o dia. Então é incrível. E quanto isso faz falta, né? Vamos supor, falando agora que a gente está nesse momento em casa, e o quanto... Vou contar um fato engraçado que aconteceu ontem. Ontem a gente teve aqui na escola a prova do figurino do Aladim e da Jasmine. E que seria o nosso espetáculo desse ano, que acabou ficando pro ano que vem, enfim, a gente transferiu ele. E de ver o Aladim e a Jasmine vestido, 3 alunas começaram a chorar. E assim, é uma coisa simples, que eram só eles vestidos, sem maquiagem, sem nada. E assim, aí a gente vê o quanto esse tempo da gente estar privado de arte, de música, de aulas de dança, o quanto isso faz falta para as pessoas, entendeu? Então assim, a gente viu que o simples ver um figurino, as pessoas se emocionaram. Já trouxe um universo para aquela pessoa. Exato, né? Entendeu? Então aí a gente... É uma recordação de coisas que ela já viveu com relação à dança, e ela fala, nossa, eu vivi já isso, olha só, eu só tô olhando isso, olha o que vai vir pra frente, né? E até uma coisa que eles falaram assim, imagina, porque aí vamos supor, a gente vai levar então 1 ano e pouco ainda pra chegar na apresentação do ano que vem no Aladim. Então ele já fala assim, imagina a energia que vai estar nesse palco. Entendeu? Então assim, eu acho que tudo isso é um trabalho que a gente faz, né? Desde de aula, com técnica, com planejamento, com emocional, com tudo. É o que eu falei, é a magia, né? É a magia. Assim, e acho que a gente fala. São várias engrenagens, né? E a magia tem que estar ali. A engrenagem de cima, a que roda primeiro é a da magia, né? Então acho que é o principal, assim. Timidez, se socializar, né? A gente falou isso também no episódio passado, tanto da Ju. Eu também, eu não falei muito no episódio passado, mas eu também sou uma pessoa muito tímida. Eu lembro que quando eu fazia a faculdade de administração, eu tinha que ir lá pra frente, fazer aqueles seminários, apresentar alguma coisa, e eu larguei porque eu não queria ficar na frente do palco falando nada pra ninguém. Eu tinha vergonha, e se fosse
há um tempo atrás eu não estaria falando aqui nem com vocês, né? Você lembra que eu ia para a escola, que ajudava a aula, e eu não conseguia nem me comunicar com as pessoas. Eu ficava assim, ó, no meu canto, assim, ó. Aliás, eu sempre fui tímido, né? Eu sempre fiquei mais reservado. Eu mais escuto as pessoas do que eu falo. Mas a dança fez com que eu realmente começasse a me comunicar melhor com as pessoas. Me ajudou, e eu acho que para quem estiver escutando, né, fala assim, não, eu sou uma pessoa tímida e eu nunca vou dançar. Tudo tem um passo a passo, né? Sim. Você vai entrar dentro da sala de aula, você vai aprender o seu primeiro passo, você vai aprender o seu segundo passo, e a partir daí, não é que você vai simplesmente ser colocado em cima de um palco, comece a dançar. Né? Eu praticamente aconteceu isso comigo, né? Eu fiz uma audição, me jogaram dentro do palco, eu estava dançando. Mas não é assim que funciona, né? Tem toda uma preparação. A pessoa vai vir, vai fazer aula, vai se apresentar para os amigos dentro da sala de aula, e é a partir daí que ela vai começar a trabalhar a questão da timidez. Né? Vou até falar um negócio, um adendo, que é até legal, assim, esse momento que a gente está vivendo, por todos os piores, né? Nós temos as aulas online também, né? Então, de repente, essa pessoa que é muito tímida, ela pode aproveitar essa oportunidade de experimentar dentro da casa dela. Já porque tá ali, né? Assim, tá ali, vendo, fecha a câmera, né? Se permite eu acho que o principal né? é se permitir. Você tem que virar a chavinha lá e falar assim, não, eu preciso ir lá para conhecer. Você não pode falar que você não gosta, que você não vai conseguir, que, sei lá, que dói, enfim. Eu acho que você tem que se permitir vir, né? Faz uma aula, enfim, sente no corpo, sente que aquilo pode mudar dentro de você. Então, assim, eu acho que é isso. A primeira palavra é se permitam. E a gente fala aqui também, a gente sempre costuma falar, né, da questão da primeira aula, né? Que a primeira aula nunca conta, né? Porque, um exemplo, sei lá, às vezes eu fui fazer aula de professor que eu nunca tinha feito aula e, que nem eu danço hoje há quase 15 anos, né? Se eu entrar numa sala de aula de um professor que eu não conheço, eu também vou ficar boiando. É normal, faz parte da coisa. Só que você não domina, por mais que você já tenha prática da coisa, você fala, não, deixa eu prestar atenção aqui, você fica avaliando cada movimento, e aí você vai se identificando com a movimentação daquele professor, e com o passar do tempo você vai se soltando cada vez mais na sala de aula. Né? Aí daqui a pouco você começou lá atrás da sala de aula, daqui a pouco você está lá na frente do lado do professor. E assim, a sua confiança você começa a aumentar a sua confiança. E isso vai de cada pessoa para cada pessoa, não é? Cada um tem seu tempo, cada um. Igual que tem gente que fala do alongamento. Mas eu estava conversando com uma aluna da unidade de São Bernardo, e ela falou assim, mas eu comecei faz pouco tempo tal, e a minha perna não sobe lá em cima. Não é assim que funciona, né? Eu demorei quase um ano tem uma mágica, fazendo né, aula praticamente todo dia de alongamento. Sim. Tem gente que nasce com isso. Eu até hoje não consigo colocar a perna aqui, entendeu? Mas faz parte. Então, mas processo, né? E outra, tem muita coisa além da perna na orelha. Exatamente. Que a gente acabou de falar agora um pouco, né? Então, assim, é muito além de girar 3 piruetas, é muito além de colocar uma perna na orelha, é muito além de girar... de saltar, incrível. A perna na orelha acaba ficando uma coisa secundária, né? Uma consequência, né? Exato. Do treinamento, da vida, né? Outra coisa que a gente fala é a questão do preconceito, né? Eu, por exemplo, quando eu comecei a fazer aula de dança, primeiro que eu já tive meu próprio preconceito para começar a fazer aula de dança. Fazer aula de balé. Não vou fazer aula de balé. Aí depois veio o preconceito do meu pai. Pai, vou fazer balé. Como assim você vai fazer balé? Aí depois veio o preconceito de todos os meus amigos. Como assim você vai fazer balé? Existe, né? Não, existe até hoje, né? O homem não dança e tal. E às vezes a gente está falando de homem, mas até às vezes a própria mulher tem o preconceito com relação ao peso, com relação à idade, com relação a vários outros fatores que podem influenciar a pessoa a falar assim, não, eu não vou dançar porque não é mais. Então, já passou. Então, na verdade, não tem idade, não tem peso, não tem nada. É só querer. A gente tem essas crenças limitantes, né? Com a gente mesmo, né? Que impede, mas é só querer, né? Exatamente. E o mais legal, né, até contando uma história da questão de preconceito, né, a minha mãe, a Solange, ela também trabalha aqui com a gente na escola, e ela começou a fazer a aula de balé, e inclusive quando ela começou a fazer a aula de balé, quando ela era pequena, ela ganhou uma bolsa para ir para o exterior fazer aula de dança. Que legal. Eu não sabia disso da Sol, É uma história oculta. Mas ela ganhou uma bolsa, e o pai dela, na época, por conta de preconceito,
tirou a bolsa, falou, não, você não vai fazer aula e ponto, né? E aí ela, enfim, poderia ser uma bailarina, né? Isso, uma Miss Copland. Gente. Ela poderia ter sido uma bailarina. E ela não foi porque, na época, tinha-se muito preconceito com relação à dança. Até para a própria mulher começar a fazer aula de dança. Você achando aquilo, né? Tipo, só era bailarina quem tinha muito dinheiro, né? Sim. Então, que teve até um período que tudo era muito caro. Você só ia pra frente se você tivesse dinheiro. Então, eles, ganhou uma bolsa? Por que você ganhou uma bolsa? Às vezes começa a, né? Enfim. Não se sabe o que aconteceu na época, né? Mas basicamente é isso, né? O que mais? Tem autoestima também, né? Que eu acho que... Vou dar um exemplo aqui na escola, que a gente vê bastante de autoestima, alunos de estileto, né? Que vem, não, quero fazer estileto porque eu quero dançar igual aquele professor, né? Que é o Vinícius e tal. E é bem bacana a gente ver a evolução dos alunos de estileto, né? Que assim, elas chegam, com qual sapato eu vou? A gente fala assim, venha com algum de salto mais baixo, algum que você se sinta confiante, né? Que você tenha segurança nele e tal. E aí, gente, daí, sei lá, um mês, né? A pessoa já tá com um salto desse tamanho. A gente vai vendo. A autoestima cresceu, né? A gente vai vendo a evolução do salto. A gente diz que a evolução da autoestima vai na evolução do salto. E é muito legal, assim, que não é uma, não é duas, sei lá, 98% das alunas de estileto. Assim, é muito legal. Você vai vendo, você vai olhar, opa, cresceu ali um dedinho de salto. Opa! Aí você vê, já tá no nível 1, nível 2. E assim, até não só no salto, mas também a postura, acho que principal. A postura, as roupas também, né? A postura, o modo de se vestir, o modo de ajeitar o cabelo. Já vem mais maquiada, né? Já começa muda, a se... né? Você vê que a pessoa já tá com... A confiança da pessoa já tá diferente ali, sabe? Ela já sai de casa, tipo... Tipo, é meu momento, vou lá e vou arrasar, né? É bem legal. E isso dá mais pra ver mais rápido no estileto. Né? Acho que o tipo de dança ser mais sensual, o salto, Beyoncé, que é tudo uma coisa que... Esse empoderamento feminino, né? Quantos motivos legais, né, que tem pra pessoal começar a dançar? Não, a gente já falou do estresse, mas eu acho legal recapitular isso, porque na época que eu estava fazendo a faculdade, né, a psoríase, enfim, eu não gostava do trabalho que eu tinha, ou seja, eu falava no telefone e eu não gostava. Então eu tinha um dia, tipo, bastante estressante, assim. E aí na época acabou me dando uma crise de psoríase, e foi bem na época que eu comecei a fazer aula de dança, né. E aí essa crise de psoríase veio que, para quem não sabe, psoríase é uma doença de pele e que é causada por conta de estresse e, enfim, coisas psicológicas. Então, por conta disso, veio a psoríase e deu um baque, assim. E aí, a partir do momento que eu fui lá e falei assim, não quero mais nada disso, eu vou seguir somente a dança. E eu comecei a trabalhar mais o balé e tal. O balé ajudou a me acalmar, me ajudou E aí a psoríase foi lá e desapareceu, nunca mais voltou. Na verdade, ela foi voltar... Na pandemia. Por causa do estresse de ficar em casa, né, da pandemia. Mas enfim, já saiu e tá tudo certo. Passou. Bom, a gente falou aqui vários motivos aqui referente a por que você deve começar a fazer aulas de dança, mas a gente também tem vários e N motivos porque as pessoas deixam de vir fazer aula de dança e alguns deles Alguns dos motivos são os mesmos de cima. Os mesmos de cima, né? Timidez. A pessoa às vezes tímida, fala, não vou fazer aula de dança porque eu tenho vergonha. Não se permitir, né? Não se permitir. Amanhã eu começo. E vai sempre levando com a barriga, né? Igual a dieta, né? Segunda-feira começa. Segunda-feira começa. Segunda nunca chega, né? Nunca chega. Não, é na próxima segunda. Não, gente, é segunda da semana que vem. E aquilo, né, a depressão, que a depressão às vezes é difícil você conseguir criar a coragem de... Às vezes a pessoa tá com tanta depressão mesmo, bem alta, que a pessoa não quer levantar da cama. Então, assim, a força que essa pessoa tem que ter para dar o primeiro passo em busca, né, dessa melhora na vida, né? Então, assim, eu acho que tem que ficar ali cutucando a pessoa, vem, uma hora ela vai. Não, e depois que ela vem, que ela vai vivenciar essa magia, Exato. Ela não vai querer ir embora, né? Então, assim, a gente falou muita coisa legal, que eu acho que quem tá em casa, que tá pensando, vou fazer dança, acho que é legal, vem, experimenta, assiste, não quero fazer ainda, vê de longe, né? Se permita estar no ambiente. Exato. Né? Porque aí, com certeza, o bichinho vai dar aquela... O bichinho tá ali, ó. Tá ali, esperando. Vai dar aquela picadinha e ninguém vai se arrepender, né? Porque dançar é bom demais, né? Então, esse foi o nosso segundo ParisCast. Sim. E qual desses motivos te despertou a ter vontade de começar a dançar?
Comenta aqui pra gente. Exatamente. Né? E também comenta, né, o que acharam desse. Lembra de comentar assuntos dos próximos podcasts. Não esqueçam de deixar um joinha, compartilhe, independente de onde você está assistindo a gente. Manda pra aquele amigo que você fala, nossa, aquela pessoa lá, ó. Eu acho que ela precisa começar a dançar. Tem jeito pra dança, Aquela pessoa né? lá é estressada, olha, parece que tem um jeitinho pra dança ali, então assim. Ela quer emagrecer, ela vai fazer aula de dança porque... Sempre tem alguém que tá precisando ver esse vídeo. Às vezes aquela pessoa que tá lá e fala assim, eu não vou, ela quer ir pra academia, mas ela vai, para, pronto, vai fazer aula de dança que vai funcionar. Você vai se achar. Então, na próxima quarta-feira, às 12h12, a gente vai falar sobre as modalidades de dança. Como você escolher a melhor modalidade para você. Porque tem várias, e qual você se identifica melhor. Cada um se identifica com o seu perfil, né? Exatamente. Tá bom? Então até a próxima. Tchau, gente. Beijo. Até mais.